Vamos então para o nosso diálogo? Simbora? Então vamos lá. Nós temos aqui duas pessoas conversando, onde a letra A diz: Tell me, what do you enjoy doing in your spare time? Ok, então nós temos uma pergunta, né? E a pergunta é a pergunta que vocês agora já sabem. O que é que você curte, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? What do you enjoy doing in your spare time? Ok? Agora eu quero falar com vocês sobre pronúncia, porque entender a frase vocês já entenderam, vocês já sabem o significado. Mas eu quero falar com vocês sobre pronúncia. Quando nós mencionamos essa frase, na hora de falarmos essa frase, a gente tem uma vírgula. Onde tem vírgula, tem pausa. Isso é muito importante. Lembra da aula passada, ok? Entonação, sonoridade e ritmo. É isso que importa. Eu não preciso ficar pegando palavra solta e explicando o que cada uma dessas palavras significa, porque isso só atrasa a sua fluência. E não é assim que a gente aprende o português. A gente precisa aprender inglês da forma na qual nós aprendemos o nosso português. Então, como é que é? Frase feita. Entendeu o significado, você já tem uma frase feita, e aí agora você pega e fala isso via repetindo, né? Você escuta, entendeu a pronúncia e agora você só repete. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, como nós fizemos na aula passada. Então tem uma vírgula, tem uma pausa, ó. Tell me, pausei. Tell me. Não é um ponto, é uma vírgula, mas é uma pausa igualmente. Tell me. E agora vem a pergunta. What do you enjoy doing in your spare time? Repare que agora eu já não pauso mais, ó. What do you enjoy doing in your spare time? Eu vou linkando as coisas. Mais uma vez. What do you enjoy doing in your spare time? Entendeu? E aí o que você precisa fazer é se atentar à pronúncia mesmo, à sonoridade mesmo, ao ritmo mesmo, como se fosse uma música, igual eu falei na aula passada, e não a palavra solta. What do you enjoy doing in your spare time? Beleza? É isso. Então, assim como foi na aula passada, eu vou pedir a você para fechar os seus olhos, confiar em mim, tá bom? E repetir assim que eu falar a frase. Dessa forma, você treinará a sua pronúncia e vai falar inglês de verdade. Lembrando que não é possível falar inglês lendo. Então, se você ficar lendo o que está escrito, você não conseguirá falar o idioma de verdade. Para você falar, você tem que escutar e apenas repetir livremente. Beleza? É um pouquinho mais difícil? É um pouquinho mais desafiador? Claro. Mas é assim que a gente cresce. É nos desafiando e não vivendo aquela coisinha ali de sempre, a coisa que é mais fácil para a gente. Tem gente que vai pelo caminho mais fácil, coloca o filme com legenda e aí se atrapalha. Fica anos e anos e anos dependendo da legenda para poder entender um filme. Aí vai conversar com alguém na rua, não entende porque não tem legenda. Então é importante que você se atente ao inglês natural, a forma na qual você aprendeu o português. Da mesma forma, nós repetimos no inglês. Vamos lá? Listen and repeat, please. Feche os seus olhos e vem comigo. Tell me, what do you enjoy doing in your spare time? Tell me, what do you enjoy doing in your spare time? Tell me, what do you enjoy doing in your spare time? Ok? Pegou? A pergunta você já sabe. Agora, olha que legal. Você pode pegar essa pergunta aí e levar para a sua vida. Você pode agora, de agora em diante, aplicar essa pergunta em várias situações, né? Às vezes, você vai para uma entrevista de trabalho e essa pergunta vai estar lá. O entrevistador vai perguntar para você: Tell me, what do you enjoy doing in your spare time? E aí você responde o que você gosta de fazer, como vocês fizeram aqui comigo, percebe? É uma pergunta que eu chamo de pergunta coringa, porque você pode utilizá-la em várias situações da vida, tá? Então guarde essa pergunta com muito carinho. E se tiver com papel e caneta, já toma nota dela e faz um asterisco para você lembrar depois que essa pergunta é importante. Aí vem a resposta. I enjoy drawing and painting.
Ó, a pintura, vocês já sabem o que é. Painting, todo mundo aqui já sabe, porque muitos me responderam antes. Pintura. Mas o que significa drawing? Quem é que pode colocar isso aqui no chat para mim? O que significa drawing? Coloca aí no chat. Quero saber se alguém sabe. Não vale colar, hein, galera? Não vale colar. Se não sabe, não tem problema. Não tem problema. Eu explico. Vamos ver se alguém sabe. Opa, várias pessoas sabem. Moisés já falou, desenhar. Paulo também, Daiane também, David também. É desenhar mesmo. Então, eu gosto, ó, enjoy. What do you enjoy doing? I enjoy drawing and painting. Aqui vem o detalhe. Lembra na aula passada que eu falei que os T's em inglês muitas vezes são omitidos? Lembra disso? Então, ao invés de eu pronunciar painting, eu posso muito bem omitir esse T e falar painting. Painting. Viu? Eu junto o I no próximo I como se o T não existisse. E aí vira painting. I enjoy drawing and painting. E é muito comum isso. Marcelo, isso é o certo? Não, não é o certo. Assim como não é certo você falar a maioria das pessoas são. Tá? Você sabia disso? Porque a maioria é singular. Então, em português, o correto é dizer a maioria das pessoas é. Só que a maioria das pessoas fala como se fosse plural. Está certo? Não, mas é usado muito, não é mesmo? É importante que você saiba o que é certo e o que é errado para você ter esse poder nas suas mãos de escolha mediante situações. Porque, dependendo da situação, você vai precisar se adequar. Se você está conversando com um amigo, é um nível de inglês. Se você está conversando numa entrevista de trabalho, é outro nível de inglês. Aí você entra na empresa, está conversando com o diretor da empresa, é outro nível de inglês, percebe? Existe diferença. Então, é importante que eu, enquanto seu professor, lhe ensine isso, para que você esteja pronta para o mundo real. Né? Mundo real, às vezes, a gente fala errado. Tamo junto. Que é mais errado que tamo junto? É ou não é? Então, é isso aí. I enjoy drawing and painting. Beleza? Vamos lá, vamos repetir? Close your eyes, listen and repeat. I enjoy drawing and painting. I enjoy drawing and painting. I enjoy drawing and painting. Legal. E se você reparar bem, eu utilizei as duas pronúncias, painting e painting, para você treinar. Perguntas no chat. Sempre que tiver uma pergunta, manda no chat. Não me espere parar a aula para isso, tá bom? Eu já vou começar aqui, ó, porque a Gabriela tem uma pergunta. Enjoy é como like? Yes! Enjoy aqui é como like. I like drawing and painting. Funciona do mesmo jeito. E existem algumas outras palavras que eu poderia substituir. Eu poderia usar o enjoy, poderia usar o like, poderia usar o love, poderia usar o adore. Falando sobre adore, em português, adore, se você procurar o significado da palavra adorar no dicionário, estará lá escrito a descrição como venerar. Então, é como se você adorasse a um Deus, ok? Você está venerando isso. Mas, popularmente, nós dizemos o quê? Nossa, eu adoro esse celular. Nossa, eu te adoro, falando para uma pessoa, né? Sim, realmente a gente usa isso. Mas o significado em português é venerar, ok? E em inglês? Em inglês nós temos duas palavrinhas. Uma para adorar, que significa algo que você gosta muito, muito, muito. Aliás, mais do que amar, é a palavra adore. Então você tem like, love, adore, ok? Adore tá no topo da tabela, ok? Beleza. E venerar em inglês, como é que fala? Worship. Então tem uma palavra específica para adorar a Deus. A gente usa a palavra worship. Tá bom? Ficou claro? Se vocês forem tendo dúvidas, conforme eu for explicando,
vai deixando nos comentários, eu vou pausando a aula de tempos em tempos, vou lendo e vou trazendo mais informação para vocês, tá? Conforme vocês forem comentando e deixando as suas dúvidas, eu vou trazendo mais conteúdo. Gabriela está complementando a pergunta, olha, posso trocar um pelo outro sem problema? Ou tem casos que usamos um ou outro? Sem problema. Vai depender da intensidade, né? Você falar like é diferente de love. Love é mais intenso que like. Adore é mais intenso que love. Enjoy é igual like. Então, você, dependendo da intensidade, você usa a palavra que se encaixa melhor para você. Estrutura de frase? Igual. Não vai alterar em absolutamente nada. Nice? Gostou? Gostaram? Bacana. Então, a pessoa agora vai responder, né? O amiguinho vai dizer o seguinte, ó. You know how to draw in paint? É uma pergunta. É uma pergunta. E essa pergunta, nessa pergunta, ela quer saber se a pessoa sabe de verdade desenhar e pintar. Porque isso... eu não vou falar, eu vou perguntar, né? Tem alguém aqui que está assistindo a nossa aula que sabe desenhar ou pintar? Ou os dois? Coloca aqui no chat. Quem é que sabe desenhar e pintar? Quem é que gosta de fazer isso, que se considera bom em fazer isso? Coloca aí no chat, quero saber. Fala comigo. Tem alguém aqui que sabe desenhar e pintar? Ou desenhar, ou só pintar? A Gabriela disse que não, sou um desastre. Eu sei pintar, inclusive trabalho com isso, disse o David. Olha que maneiro. A Larissa também disse que não, também não sabe. O que mais? Isso aí, Luiz. Como eu disse agora, idolatrar, worship, é a mesma coisa. Gilberto, I like to draw. Legal, então Gilberto gosta de desenhar. Olha que bacana. I like to draw, também disse aqui o Daniel. Ou Daniel, perdão. Muito massa. Então, nós temos pessoas que sabem desenhar e que sabem pintar. Próxima pergunta. Desenhar ou pintar é algo inato ao ser humano? Quero dizer o seguinte, você nasce com isso? Você já nasce sabendo desenhar ou pintar? Ou você adquire essa habilidade com o tempo? Coloca aí no chat, quero saber a sua opinião sobre o assunto. Você já nasce sabendo desenhar ou pintar? Ou você adquire essa habilidade com o tempo? Coloca aí para mim. O que você acha? A Larissa disse que yes, já nasce sabendo desenhar ou pintar. Quem mais? Isabel também disse, acho que sim, já nasce sabendo. Luiz, acquire é como o inglês, também é adquirido. Luiz já tem uma opinião diferente, olha só. Quem mais? O que você acha? Você já nasce sabendo desenhar ou pintar? Ou essa é uma habilidade aprendida? Acho que nasce com habilidade, mas precisa ser aprimorada, disse aqui o Mr. Anderson. Quem mais? Acho que já nasce com um certo dom, disse aqui o Gilberto. A Maria já disse acquire, também adquire. Ó, tem gente que tem mais facilidade, mas existem técnicas que ensinam, disse aqui o Daniel. Que mais? Nasce com o talento e o saber você adquire. Ok, beleza. Então nós temos opiniões diversas, né, sobre isso. Isso vale para qualquer coisa? Por exemplo, você acha que... Vamos pegar um exemplo de um jogador, como o Neymar. Você acha que o Neymar já nasceu habilidoso com o futebol ou ele adquiriu isso com o treino? O que você acha? Coloca aí. Ninguém nasce sabendo, disse aqui o David. Tudo é prática. O Paulo diz, talvez já tenha nascido sabendo. É isso, Paulo? Maybe. Será que você já nasce? Será que o Neymar já nasceu sabendo jogar futebol ou ele adquiriu isso com a prática? E agora, pessoal, eu vou entrar aqui num assunto que vai ajudar muito você no seu conhecimento linguístico. Só que nós vamos trazer a psicologia para nos auxiliar, tá bom? O que a psicologia diz sobre o ser humano? Nós somos divididos, podemos dizer assim, em 3 partes, tá?
a nossa ontogênese, que diz respeito a todas as nossas experiências de vida, a nossa filogênese, que tem a ver com a nossa genética, e a nossa cultura, o local onde a gente está inserido, que influencia diretamente em quem nós somos. 3 pontos. E para cada um desses 3 pontos, você tem 33,3%. Beleza? Ficou claro? Então, 33,3% para a sua genética, 33,3% para suas experiências de vida e 33,3% para a sua cultura. Ok? Beleza. Agora, suponhamos que você nasça com o dom, como algumas pessoas mencionaram aqui, né? Você nasça com o dom de desenhar ou pintar, tá? Aí você tem o dom, você adquiriu isso pela sua filogênese, pela sua genética. Seus 33,3% da genética estão aqui, gritando alto, tá? Mas você nasceu numa cultura em que desenhar é errado. Se você desenhar, você inclusive pode até ser morto por isso. Será que você vai desenvolver essa habilidade? Você é um jogador de futebol, você é um Neymar. Você adquiriu dos seus pais, dos seus antecessores, dos seus ancestrais, pela genética, a habilidade de jogar a bola. Essa habilidade dentro da inteligência esportiva. Ok, beleza. Mas se o Neymar não pegar essa inteligência, essa habilidade que ele adquiriu da genética, esses 33,3%, e associar ao treino com a experiência de vida e inserir isso dentro de uma cultura onde ele possa praticar isso diariamente, ele não vai ficar bom o suficiente. E aqueles 33% iniciais que advêm da filogênese dele vão simplesmente morrer. Agora vem um outro detalhe. Suponhamos que você não tenha genética, ok? Você não adquiriu isso, porque isso não veio na sua genética, dos seus pais, dos seus ancestrais. Mas você tem a prática, suas experiências de vida, sua ontogênese está envolvido com o desenho. E a sua cultura, você está inserido num mundo onde as pessoas ao seu redor gostam muito de desenhar. Adivinhe, agora você tem 33% somado, multiplicado por 2. Adivinha o que vai acontecer? Você vai chegar lá. Tem muita gente que acha que não nasceu com um dom para línguas. Ah, eu não falo inglês porque eu não consigo, eu não nasci com um dom. Eu não consigo falar inglês. E isso vem de uma mentalidade fixa, o que Carol Dweck, psicóloga americana, chama de mindset fixo. Você tem um mindset, ou uma mentalidade fixa de que você não nasceu com dom e não pode aprender. E isso só te atrasa. E nós estamos trazendo aqui a pintura, o desenho, o futebol, o inglês, mas isso vale para tudo, beleza? O seu mindset precisa estar mais expandido que isso. Você precisa entender que existem outros 2 pontos que, se associados, formam muito mais poder do que esse daqui que só possui 33,3%, que é a sua genética. Compreendeu? Então, independente se você acha que não nasceu com dom para, não se preocupe. Se você tem o caminho certo, se você tem a orientação certa, se eu, enquanto seu professor, pego você pela mão e caminho contigo, você chega lá. Se eu proporciono para você um ambiente seguro para você praticar inglês todos os dias, você chega lá. Se eu coloco você envolvido numa cultura onde as pessoas estão todas voltadas para aprender e para falar inglês, você chega lá. Compreende? Entendeu? Por isso que não existem limites. E é por isso que dentro da Wave Imersão Linguística nós somos capazes de garantir a sua fluência em até 6 meses. Por quê? Nós entendemos de cérebro humano, nós sabemos como o ser humano funciona. E a gente traz esse conhecimento da ciência e psicologia para dentro do curso de inglês. Compreendeu agora? Ficou claro para você? Agora eu quero dizer para você, se você ainda não aprendeu a desenhar, mas você quer aprender a desenhar, é só treinar. Como disse aqui, não lembro, acho que é o Daniel, né? Tem que praticar, 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 praticar. A prática não nos leva à perfeição, porque o perfeito não existe para nós, os seres humanos, mas a prática nos leva a evoluirmos. E é isso que a gente precisa, evolução constante diária em todas as áreas da vida, inclusive no conhecimento linguístico, para a gente falar inglês. Beleza? Deu para entender? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar dessa pergunta.
Segundo ponto que eu queria falar dessa pergunta, ela está errada. Como assim, Marcelo? Você é professor, você trouxe a pergunta e trouxe uma pergunta errada, você está ensinando errado para a gente? Não, eu volto a bater naquela mesma tecla que eu acabei de mencionar agora há pouco. É importante que você saiba o que é certo e o que é errado, para que você tenha o direito de escolha mediante situações diferentes, tá? E por que essa pergunta está errada? Agora eu quero saber de vocês. Coloca aqui no chat o que é que está errado com essa pergunta, o que é que está faltando nessa pergunta aqui. You know how to draw in paint? Está faltando uma palavrinha. Qual é a palavra que está faltando nessa pergunta e onde é que ela se encaixa? Coloca aí para mim. Ah, várias pessoas colocando do. Muito bom. E é logo no início da pergunta, né? Do. Do you know how to draw and paint? O certo seria do you know how to draw and paint? Essa é a forma correta de se fazer essa pergunta. Mas, informalmente, vou repetir, informalmente, é errado? É igual tamo junto, é igual é nós. É errado, mas informalmente é muito utilizado. Então você dá a entonação de pergunta e faz You know how to draw and paint? Viu a entonação de pergunta? Sem utilizar o do. E lembrando que nós estamos conversando aqui, a conversa é entre amigos. Então existe essa possibilidade. Beleza? Gabriela também perguntou o que é o tell me. Tell me é para você me falar. Então eu falo isso com você, estou falando aqui com vocês agora, né? A mesma coisa que foi usado lá no início. Fala aí para mim, tell me. Escreve aí, entendeu? É isso que quer dizer. Beleza? Agora que vocês já conhecem, vamos à repetição dessa pergunta. Vamos lá? Close your eyes, listen and repeat. You know how to draw and paint? You know how to draw and paint? You know how to draw and paint? Ok?